Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje é a nossa última aula sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Que alegria, meus queridos e minhas queridas, depois de 6 meses aqui, todas as quintas-feiras às 18h30. Hoje nós vamos falar do nosso último capítulo, que é sobre a Autoridade Nacional e o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Então vamos lá. O nosso artigo 55A da Lei de Proteção de Dados, ele criou, sem aumento da despesa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados com uma natureza jurídica transitória, que poderia e poderá, ser transformada pelo Poder Executivo em uma entidade da administração pública indireta. E o artigo 55, no item B, diz que é assegurada a autonomia técnica e decisória à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa questão da autonomia, ela é muito importante para, digamos, uma autoridade ser eficiente. A maior parte das legislações de proteção de dados ao redor do mundo ratifica essa necessidade de que uma lei de proteção de dados tenha por trás, para lhe dar respaldo, o apoio de uma autoridade nacional. A autoridade nacional, ela atua de maneira a garantir que efetivamente a proteção de dados seja respeitada, porque naturalmente nas relações jurídicas que dizem respeito ao tratamento de dados, existe um certo desequilíbrio. Basta você pensar que você tem de um lado, às vezes, um agente de tratamento que opera com uma base de milhões de dados pessoais e do outro lado, um titular de dados, um por vez. Eles juntos podem ser eventualmente representados por uma autoridade nacional, mas se você olha eles enquanto indivíduos, existe uma assimetria muito grande entre proteger o direito do titular e ver quais são os interesses dos agentes de tratamento. Então, essa é uma função primordial de ter uma autoridade, ou seja, existir um órgão regulador onde o titular de dados vá lá e possa se sentir defendido, cuidado, representado, E além disso, o entendimento de uma autoridade nacional garante aí uma segurança jurídica para as organizações, sejam elas públicas ou privadas. De que maneira que isso daí acontece? Bom, vocês vão ver lá dentro das competências da autoridade nacional que ela vai estabelecer regras, diretrizes, boas práticas, além de ela ser um órgão que ela tem uma certa especificação técnica. Então, quando você precisa fazer uma consulta, quando você precisa resolver um problema relativo a esse tema, você também, enquanto organização ou entidade, tem a quem procurar. Então, vejam tudo isso, a importância da autoridade. Então, dada a sua relevância, a importância do que é essa autoridade, é muito importante que ela possua autonomia técnica e decisória, funcional, financeira e administrativa e para fiscalização tanto dos setores público quanto privado. Então, esse negócio de ela ficar ali vinculada à presidência da República e não ser uma entidade da administração indireta, ela tira um pouco desse caráter de autonomia. Então, foi interessante que esse artigo de lei tenha incluído lá esse caráter transitório para ela poder ser reavaliada, porque se ela for da administração indireta, ela vai ter menos subordinação aos órgãos políticos e por isso ela vai ter mais autonomia, o que é muito importante, inclusive é importante para que a nossa lei seja validada como uma lei. A gente tem aquela questão lá dos países que se submetem, para ficar em conformidade com, por exemplo, o GDPR, a legislação europeia. Essa questão da autoridade ser autônoma é um ponto de grande importância para que esses países, as leis internacionais, ratifiquem a lei brasileira como uma lei que efetivamente respeita a privacidade, justamente porque sua autoridade nacional possui autonomia de atuação. Então, vocês veem, eu quis criar, quis conversar com vocês a respeito desse tema, porque a questão da autonomia é algo muito importante dentro da constituição de uma autoridade nacional. Na época, em que entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não tinha nada disso, porque a autoridade, na verdade, não estava criada. Então, quando a gente olha os artigos da lei lá, ele diz, que vai ser criada com a seguinte composição. Mas o que eu acho legal vocês fazerem mais do que a gente ficar lendo artigo por artigo aqui da lei? Entrem no site da Autoridade Nacional, que lá vocês já conseguem ver. Aqui nós temos essas caixinhas que mostram toda a composição. Vou deixar, como sempre, o link para vocês lá. E cada clique que vocês dão nessa caixinha aqui,
vocês conseguem entender quem é que está dentro de cada uma delas. Naquela época nós não tínhamos ainda nomeação, mas hoje nós temos já todo mundo nomeado, funcionando. Então, o mais interessante do que a gente lê os artigos é vocês entrarem lá e conhecerem toda essa estrutura que ao longo desse período ela já foi criada, porque já tem um tempinho, né, que a lei entrou em vigor e que a autoridade nacional foi criada também. Bom, e aí vamos falar um pouco aqui dessas competências da autoridade nacional, para elas ficarem gravadinhas aqui na nossa sequência da lei. Zelar pela proteção de dados, pela observância dos segredos industrial e comercial. Aqui é a questão do balanceamento, né? Nós conversamos muitas vezes, existem muitos artigos que falam respeitado o segredo industrial e comercial. E cabe à nossa autoridade nacional olhar o respeito a esses segredos, né, industrial e comercial versus as garantias, as salvaguardas, a proteção aos direitos dos titulares. Então, ela vai olhar essas situações caso a caso e, eventualmente, ponderar através desse zelo que ela precisa ter. Elaborar diretrizes para a política de proteção de dados pessoais e privacidade, fiscalizar e aplicar sanções em caso de descumprimento da lei, observado devido processo legal e ampla defesa. Aqui já está tão adiantada essa parte aqui que quando vocês entrarem lá, vocês vão ver que já existe até o processo de fiscalização. Eles já criaram lá uma norma, né, que regulamenta como que funciona o processo, quem são os agentes, quais são os tipos de penalidade, quais são as gradações, enfim, eles já fizeram um grande trabalho durante esse período. Promover na população conhecimento das normas e políticas públicas sobre privacidade de dados e segurança. Promover e elaborar estudos sobre práticas nacionais e internacionais de proteção de dados. Estudos sobre práticas, repetir aqui, estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o controle dos direitos pelos titulares. Promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados internacional ou transnacional. Vocês vão ver que eu separei uma noticiazinha aqui que mostra que ela já fez isso com uma autoridade do exterior. Então, a gente tem algumas evoluções aqui para mostrar já. Dispor sobre forma de publicidade das operações de tratamento, sempre respeitado os segredos industrial e comercial. Solicitar informações a entidades públicas sobre âmbito, natureza, detalhes, operações e emitir parecer, né, exigindo que essas entidades públicas sejam reconduzidas a uma conformidade com a lei. Elaborar um relatório de gestão anual acerca de suas atividades, editar regulamentos e procedimentos sobre privacidade e proteção de dados, bem como os relatórios de impacto à proteção de dados, ouvir agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante, prestar contas das suas atividades, arrecadar e aplicar suas receitas e publicar no relatório de gestão, realizar auditorias ou determinar a sua realização no âmbito dessa sua atividade de fiscalização, celebrar compromissos com agentes de tratamento para eliminar irregularidades, editar normas, orientações, procedimentos simplificados para empresas de pequeno porte, é uma outra coisa que ela também já fez, já existe lá no site também publicado isso. Garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira clara e acessível ao seu entendimento. Olha que coisa específica aqui, né? Deliberar na esfera administrativa sobre a interpretação da lei, casos omissos, comunicar às autoridades competentes de infrações penais se ela tiver conhecimento, comunicar a órgãos de controle interno descumprimento da lei por administração pública federal. Então, sei lá, aqui ela está atuando lá no Tribunal de Justiça e vê algum descumprimento da lei, ela pode, por exemplo, comunicar a corregedoria para que vá lá e corrija. Articular-se com outras autoridades para exercer suas competências em setores regulados. Então, a gente tem, sei lá, a Anatel e outros órgãos específicos com os quais ela pode, né, CAD, como já fez, por exemplo. Implementar mecanismos simplificados para registros de informação sobre tratamento em desconformidade com a lei, exercer mínima intervenção aos agentes de tratamento ao dispor sobre limites, encargos ou sujeições. Regulamentos e normas emitidos devem ser sempre precedidos de consulta pública, análise de impacto regulatório. E esse aqui é interessante, a aplicação das sanções da LGPD compete exclusivamente à autoridade nacional, que se articulará com os outros órgãos. E aí muita gente vai falar, mas caramba, eu já vi um monte de multa, um monte de coisa sendo aplicada pelo Ministério Público, pelo PROCON e tudo mais. Essas multas são originárias de outros fundamentos legais. Então, às vezes, ela está fundamentada no próprio Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor,
Mas multa administrativa da Lei de Proteção de Dados é uma competência exclusiva da Autoridade Nacional. E aí, para que ela possa trabalhar em conjunto, ela vai se articular com outros órgãos. Vocês vão ver aqui mais na frente umas noticiazinhas que mostram que ela já também está fazendo isso. É legal entrar lá no site, dar uma olhada no quanto que a autoridade já trabalhou ao longo desse 1 ano que ela está ativa, né? Fez guia orientativo, instituiu portarias, criou lá algumas cartilhas que são interessantes de conhecer. Ela tem também esses canais de atendimento, tá vendo? Que já está preparado para receber uma denúncia, uma solicitação, sugestão e elogio. Ali embaixo você consegue ver que você já tem um checklist para fazer comunicação de incidentes de segurança, todas as deliberações de conselho diretor, acesso à agenda das autoridades, enfim, toda a composição da presidência, canais de atendimento, documentos. Já tem muita coisa que, quando saiu a lei, estava dizendo que ela tinha que fazer e ela já fez. Então, vale a pena a gente dar uma passeada lá pelo site e entender tudo que ela já tem pronto. E aqui eu trouxe essa noticiazinha porque já é uma daquelas parcerias para elas poderem se ajustar, né, os órgãos, para eles poderem se articular entre eles e decidir quem que faz o quê. Então, ela já fez essa parceria, por exemplo, esse acordo de cooperação com o CAD e lançou um estudo sobre defesa da concorrência e proteção de dados. Então, muita coisa está lá no site, vale a pena dar uma passeadinha e aí vocês vão ver todas essas competências que vão desde a parte de conscientização até a parte de fiscalização. Tudo isso está dentro dessas competências da autoridade nacional. Então, é interessante vocês verem essas coisas se materializando em ações concretas, em materiais, em acordos, em documentos, em resoluções, em uma série de coisas que já foi produzida, assim como vocês também já conseguem ver quem é quem lá dentro da estrutura da autoridade, tá? E o Conselho Nacional de Proteção de Dados, que já é um órgão mais estratégico, né? Ele está com os objetivos de propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados e a atuação da própria ANPD, elaborar relatórios anuais de avaliação da execução das ações de Política Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, sugerir ações a serem realizadas pela autoridade, elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre proteção de dados e privacidade, disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e privacidade à população. Existem lá alguns artigos também que falam sobre a nomeação dos diretores, mas eu acho que isso daí já não tem necessidade para o âmbito do nosso estudo aqui, que é entender quem faz o quê. E claro, se vocês quiserem olhar esse nível de detalhe, basta vocês entrarem lá e verem os artigos que eles falam sobre o tempo que eles têm de mandato, como funciona a nomeação. Eu não entrei nisso porque eu acho que isso daqui é desnecessário para os fins do nosso estudo, que é ter um entendimento mais geral sobre a proteção de dados. Beleza? E com isso, meus queridos e minhas queridas, nós conseguimos ver todos os artigos da Lei de Proteção de Dados. Há 6 meses estamos aqui toda quinta-feira às 18h30. E aí vocês perguntavam para mim, você tem algum curso, conhece algum curso? Eu conheço muitos cursos bons, de muita gente boa, maravilhosa. Viviane Maldonado, Matheus Strutari, Data Privacy Brasil, muita gente boa, Felipe Palhares, tem muita gente boa dando cursos de excelente qualidade, mas eles são mais voltados para as pessoas que querem trabalhar nas implementações e principalmente para o pessoal do mundo mais jurídico, né? Esses cursos são com bastante foco nisso. Mas aqui já dá para vocês darem um play aí no Privacy Flix da Simone Santinato e pelo menos conhecer toda a lei de proteção de dados. Eu não vou parar por aqui. Eu vou começar a tratar com vocês agora de outros assuntos mais gerais, né? Questão de permissões de cookies, uma conscientização básica para quem tem um pequeno negócio, coisas particulares dos projetos de implementação, como fazer um mapeamento de dados e outras diquinhas mais que eu puder dar para vocês. Se vocês quiserem dar pitacos sobre os assuntos, conversem comigo lá pelo direct do Instagram para vocês falarem o que vocês querem que eu grave a partir de agora aqui. E vamos continuar então, falando de assuntos interessantes sobre a privacidade e proteção de dados.
Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilha, não custa nada, dá um like aí no vídeo e chama mais gente para conhecer. Afinal, nós temos a LGPD inteira aqui nesse canal para quem precisar saber a respeito disso. Beleza? Vejo vocês então na próxima aula. Um beijo enorme para vocês. Obrigada por estar comigo durante todo esse tempo e até o próximo vídeo.